Olá, meus queridos! Eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para fazer o segundo devocional baseado nessa série de devocionais chamado A Necessidade do Advento. Então nós estamos aí meditando sobre a encarnação de Jesus que vai acontecer simbolicamente para nós ali no dia 25 de dezembro. Nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data, mas ele nasceu em alguma data, então escolhemos uma data que representasse simbolicamente este dia. E existe a grande importância de meditarmos sobre a encarnação de Jesus, o advento de Jesus, a vinda de Jesus, aquele que era Deus e se fez homem também. Se você não assistiu o devocional passado, o primeiro devocional que nós estamos fazendo baseado nesse livro aqui de São Tomás de Aquino, Meditações para o Advento e para o Natal, corre lá, assiste, vou deixar aqui nos cards para você também, vou deixar no final do vídeo para você acompanhar. E hoje nós vamos fazer o segundo devocional, que está aqui na página 21, que traz por título A Conveniência da Encarnação. A encarnação de Jesus foi conveniente, ela atendeu às nossas necessidades, ela foi apropriada, ela foi oportuna, ela foi útil, ela foi proveitosa. Então a encarnação foi conveniente a nós. E aqui São Tomás de Aquino, ele vai dividir essa conveniência em duas partes. Então na medida que nós formos lendo, vamos falando um pouquinho mais sobre tudo isso. A primeira conveniência sobre a encarnação de Jesus é mostrar a sua grandeza. Os passarinhos hoje, aqui nessa região onde eu moro, tem muita arara. E aí elas fazem bastante barulho. E é interessante que hoje, com elas fazendo mais barulho, também vai falar sobre essa questão das coisas visíveis e das coisas criadas louvarem ao Senhor. Então, o São Tomás de Aquino, ele classificou a conveniência da encarnação como uma forma oportuna e útil de mostrar a grandeza do Senhor, e ele diz o seguinte: parece ser muito conveniente que os atributos invisíveis de Deus sejam mostrados pelas coisas visíveis, pois para isso se fez o mundo inteiro, como mostra o apóstolo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer ali em Romanos 1 que as coisas invisíveis dele, isto é, o seu poder eterno, sua divindade, depois da criação do mundo, compreendem-se pelas coisas feitas, tornando-se visíveis. Então, o que é que Paulo disse? Que todos os atributos, todas as qualidades de Deus, como o seu poder, que é eterno, e a sua própria divindade, que são atributos que são invisíveis, eles são compreendidos através das coisas criadas. Então, como é que nós vamos entender um Deus eterno? Como é que nós vamos entender um Deus poderoso? Como é que nós vamos entender um Deus divino que é invisível? Através das coisas que ele criou, através da natureza, através dos pássaros, através do cantar dos pássaros, através das frutas, das árvores, do céu, das montanhas, das paisagens. As coisas criadas revelam a glória de um Deus que é invisível. Então Tomás de Aquino continua dizendo: como diz João Damasceno, pelo mistério da encarnação se manifesta a um só tempo a bondade, a sabedoria, a justiça e o poder de Deus ou a sua virtude. Então João Damasceno vai dizer que a encarnação, Jesus ter se feito carne, ter se feito homem, mostram a bondade de Deus. E aí ele vai justificando. Por quê? Por que mostra a bondade de Deus? Porque não desprezou a debilidade da sua própria criatura. A encarnação de Deus mostra a sua bondade porque a bondade de Deus está em ele se encarnar mesmo nós sermos tão débeis, tão frágeis, tão pó. Também a sua justiça é manifestada através da encarnação porque, vencido o homem, fez com que ninguém mais que o próprio homem vencesse o tirano, nem o livrou da morte pela violência. A justiça de Deus mostra a sua encarnação e a salvação do homem de maneira justa. Jesus morreu de maneira justa, ele derramou sangue de maneira justa, ele nos salvou de maneira justa, ele não interpôs por violência para salvar o homem, mas ele agiu só por meio de justiça. A encarnação de Jesus também manifesta a sua sabedoria, porque encontrou o melhor modo de pagar o mais custoso preço. Então Deus, com a sua infinita sabedoria, de maneira sábia, encontrou um modo apropriado de remir o homem através de sangue inocente. E a sua encarnação também manifesta o seu poder ou a sua virtude infinita, porque não há nada maior do que ter se feito Deus homem. Todas as coisas que Deus fez são excelentes. Ali nós vemos no Gênesis que quando Deus acaba de criar o mundo, a primeira coisa que ele diz quando ele vê tudo é que é muito bom. Então todas as coisas criadas são muito boas, mas realmente não existe nada mais grandioso do que o Deus se fazer homem para salvar a criatura.
Então, através disso, nós enxergamos a conveniência da encarnação para mostrar a grandeza de Deus. Agora nós vamos para a segunda parte do texto, que é mostrar a conveniência da encarnação através do ato de bondade de Deus. Então vamos ler o texto. Convém a cada coisa aquilo que lhe compete, segundo a sua própria natureza, como ao homem lhe convém raciocinar, porque este ato lhe corresponde enquanto é racional, segundo a sua própria natureza, sendo, pois, a natureza mesma de Deus a essência da bondade. Então Deus, ele é essencialmente bom. Tudo o que é essencial ao bem convém a Deus. E como é da essência do bem o comunicar-se aos outros, portanto, é essencialmente próprio do sumo bem comunicar-se à criatura de um modo soberano, o qual se verifica principalmente ao unir-se à sua natureza criada, de modo que se faça uma só pessoa desses três princípios, a saber, o Verbo, a alma e a carne. Por isso, é notório que foi conveniente que Deus se encarnasse para mostrar a sua bondade. Unir-se a Deus em unidade de pessoa não foi conveniente à carne humana segundo a condição da natureza, porque isso supera a sua dignidade. A dignidade do homem é inferior à bondade de Deus, então não tem lógica a encarnação para nós, porque a encarnação é muito superior à nossa dignidade. Porém, foi conveniente a Deus, segundo a sua excelência infinita de sua bondade, que a unisse a si para salvar o homem. Deus é grande, não em volume, mas sim em virtude. Por conseguinte, a magnitude de seu poder não sente nenhuma diminuição ao tomar nossa diminuída natureza. Não é incrível que o Verbo de Deus esteja, por sua vez, em todas as partes, todo, inteiro. Então Deus, ele é inteiro, está em todas as partes e manifesta a sua grandeza através da encarnação, mostrando a sua bondade e a sua misericórdia para com o homem. Que texto bonito, né? A magnitude da encarnação de Deus deve ser meditada todo dia por nós, não só no período de preparação para o advento. Que texto gostoso de refletir, não é verdade? A encarnação do Senhor, ela foi conveniente para o homem, pois mesmo ele não necessitando, ele quis fazer isso para que o homem o enxergasse e também o pertencesse. Vamos orar? Senhor Jesus, nós pertencemos a Ti, nós pertencemos ao Seu amor sem fim, nós pertencemos, Jesus, a esse maravilhoso ambiente preparado para a Sua encarnação. O Senhor se fez homem, o Senhor nasceu para se manifestar. O Senhor é um Deus invisível, em poder, em virtude, em justiça, e através de todas as coisas criadas, o Senhor manifesta esses atributos que são mesmo invisíveis para o homem, mas através das coisas criadas, através das coisas visíveis, nós entendemos a sua grandeza, através daquilo que contemplamos diante dos nossos olhos, quando contemplamos as coisas criadas, quando contemplamos os pássaros, quando ouvimos o cantar dos pássaros, quando vemos o brilho do sol, as nuvens, nós vemos que existe ali um Deus justo, existe um Deus criador, existe um Deus santo, e esse Deus, detentor de tanta grandeza, resolveu encarnar, e foi proveniente, foi conveniente, foi proveitoso, foi útil, foi apropriado à nossa necessidade, à sua encarnação. Jesus, eu poderia ficar aqui horas agradecendo, e ainda assim eu estaria em falta, diante de tamanha bondade. Complete essa poderosa e rica palavra ao coração de quem me ouve nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Obrigada a você que continuou comigo até o final. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou Isadora C. Passos, tanto no Instagram, Twitter e também no TikTok. Segue lá pra gente ter uma proximidade maior. Também quero te pedir para você deixar o seu like aqui, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar todas as notificações. Essa semana nós teremos vídeo todo santo dia baseado na necessidade do advento. Então, um beijo e até amanhã.